trabalhar com o fio, com esse fio aqui, ó, com as tiras de malha da Fial. Essas tiras de malha, elas são super macias, são 100% algodão. Elas pesam 500 gramas e medem 255 metros. Aqui na embalagem está indicando a agulha 7, de 7 a 9. Eu aconselho sempre, essa aqui é na cor marrom, tá vendo, ó? Cor marrom, ela é 75% algodão e 25% poliéster. Tira de malha especial, também disponível na minha loja do Elo 7, mas depois eu falo mais sobre isso. Eu sempre aconselho a usar a agulha de acordo com o trabalho que você vai fazer, de acordo com a sua habilidade, com o seu gosto, tá? Eu estou usando a cor verde soldado. Vou estar colocando aqui para vocês na tela o código da cor, também disponível na minha loja virtual, na minha loja online. Se vocês quiserem adquirir, vocês podem adquirir lá. Vou estar passando para vocês aí na tela. Ela é desse jeito aqui, tá vendo, ó? Parece rabo de gato. A pontinha dela é desse jeito aqui. Como eu disse, ele é 75% poliéster e 75% algodão e 25% poliéster. Então, eu vou iniciar fazendo, vou passar a linha desse jeito nos meus 3 dedos, porque ela não é tão grossa, tá? Vou deixar um fio maior, e esse aqui é o fio que vem do novelo. Então, vou fazer meu anel mágico com 5 pontos baixos, desse modo aqui, ó. Faço um nó corrediço e vou trabalhar com 5 pontos baixos. Tô trabalhando com a agulha 6 da corrente, tá? Você trabalha com a agulha que melhor lhe convir. Então, aqui eu já fiz um ponto baixo e agora eu vou fazer mais 4. 2, 3, 4, 5 pontos baixos, tá vendo? E agora, eu vou fechar aqui o meu anel mágico deste modo. Lembrando que eu sempre faço um tipo de fechamento diferenciado, por isso que eu deixo esse fio aqui. Então, para esse tipo de fechamento, eu sempre faço um ponto a menos. Se eu quero ficar com um ponto a mais, eu deixo 6 pontos baixos mesmo no anel mágico. Se eu quero um ponto a menos, se eu quero só 6 pontos, eu faço 5 no anel mágico. Se eu quero 7, eu faço 6 e deixo desse modo aqui. Vou, em vez de finalizar com o fio que vem do novelo, que é este aqui, eu finalizo com o fio menor, que eu deixei aqui, que é esse aqui. Então, vou finalizar desse modo aqui, ó. Eu puxo aqui, como se eu fosse arrematar. Ajusto aqui, na verdade, não ajusto agora, porque senão ele vai dificultar um pouquinho. E faço do seguinte modo, vou ajustar aqui, ó. Jogo pra cá, seguro com o dedo polegar da mão esquerda. Tá vendo esse primeiro ponto aqui, ó? Eu vou entrar com a agulha ao contrário. Vou entrar nele ao contrário. Eu tô trabalhando com a agulha 6, porque é melhor pra mim. Mas vocês podem trabalhar com agulha menor, 5,5, 5, ou com agulha 7, 9, 8, vocês que decidem. Vou pegar e vou puxar este fio aqui para dentro dessas duas laçadas. Aqui, ó. Puxei pra dentro, agora eu jogo ele para cá, tá vendo, ó? Que ele tá fazendo uma laçada aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí, você ajusta, ó. Você que vai ajustar qual tamanho você quer. E aí, você vai vir aqui no último ponto, nessa laçada que ficou aqui atrás, e vai jogar aqui no meio, aqui, ó. Ficando com 2 laçadas novamente na agulha e puxo aqui pra trás. E aí, ela fica desse jeito aqui. Aí, você ajusta aqui, ó, puxando com o fio maior. E aí, você tem seus 6 pontos baixos no seu círculo mágico, anel mágico, como você quiser chamar. E aí, você ajusta o tamanho que você quer e pronto, ele fica do tamanho que você quiser, tá vendo?
Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai ter 6 pontos baixos no seu círculo mágico. Agora, você vai entrar aqui, ó, não vou trabalhar em ponto baixo centrado também, tá? Eu vou trabalhar com pontos baixos normais. Então, agora, a gente vai trabalhar com aumentos. Então, nós vamos trabalhar fazendo 2 pontos baixos no mesmo lugar. Tá vendo? Vai trabalhando desse modo. 2 pontos baixos em cada ponto da base. Até chegar aqui ao último ponto. Quando eu terminar aqui, eu volto pra gente continuar. Lembrando que eu tenho que ter 12 pontos baixos aqui na minha segunda carreira. Então, quando eu terminar, eu volto pra gente continuar. Bom, terminado aqui o último ponto da carreira, eu venho aqui e puxo normal, ó, tá vendo? Esse aqui é o penúltimo ponto da carreira. Como eu não tô trabalhando com carreiras espiraladas, que é o habitual de se fazer no amigurumi, então, eu vou trabalhar deste modo. Eu vou vir com o meu fio menor aqui, vou fechar aqui, ó, puxando ele pra dentro, tá vendo? Ajusto um pouquinho só. Pego aqui, jogo pra cá. E trabalho desse modo. Tá vendo? Jogo aqui, depois eu miro ela pra cá. Aqui, vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Jogo pra frente. Venho aqui, ó, na parte de trás aqui, ó. Se eu puxar, ele laceia. Tá vendo? Entro aqui e entro aqui. E agora, eu ajusto aqui, ó, direitinho, ficando com o meu ponto baixo certinho, ó. E aqui, ó, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos na minha segunda carreira. Terceira carreira, nós vamos trabalhar, ó, lembrando de deixar o fio sempre na direção para você não se perder dele, tá vendo? Então, agora, você vai vir aqui e vai trabalhar um ponto baixo sozinho. E no próximo, um aumento. Um aumento significa 2 pontos baixos no mesmo lugar, tá vendo? Então, você vai fazer no próximo um ponto baixo sozinho. E no próximo, um aumento. Novamente, um ponto baixo sozinho. E um aumento. Tá vendo? E você vai trabalhando desse modo por toda a volta da carreira até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para continuar fazendo o fechamento para vocês e trabalhando a quarta carreira. Lembrando que se você inicia com um aumento, você termina com um ponto sozinho. Se você inicia com um ponto sozinho, você termina com um aumento. E assim você vai trabalhando, alternando o início dos aumentos. Conforme eu vou passando as carreiras, eu vou mostrando conforme a gente vai fazendo para não marcar o seu trabalho e ele não ficar sextavado. Terminei aqui, agora eu vou fazer o meu último ponto. Cheguei aqui, ó, no último ponto. Vou fechar meu último ponto com o ponto que vem aqui, ó. Tá vendo, ó? Do mesmo modo, ó, puxo pra cá pra dentro, jogo ele pra esquerda, entro com a agulha ao contrário neste ponto aqui em cima, não aqui embaixo, aqui em cima, e puxo lá pra dentro. Pego ele, jogo ele pra cá, tá vendo, ó? Viro o meu trabalho ao contrário para que eu possa ver direito o que eu estou fazendo. Venho neste ponto aqui atrás e neste outro aqui, ó, saindo no meio dele, ó. Tá vendo? E aí, eu puxo ele, ó. Tá vendo? Ajeito aqui.
para que ele fique com o fechamento perfeito. Tá vendo? É isso. Agora, vamos para a quarta carreira. Lembrando de sempre fazer isso aqui, ó. Para que vocês não percam o seu fechamento. Ou você joga pra lá e inicia aqui. Entendeu? Desse jeito. Aí, você começa. Se você terminou com um aumento e iniciou com um ponto sozinho, você faz ao contrário dessa vez. Você inicia com um aumento. Aumento é 2 pontos no mesmo lugar. E faz 2 pontos baixos sozinhos. Essa aqui é a quarta carreira. 1, 2. Novamente, no próximo aqui que você fez sozinho na carreira anterior, você faz um aumento aqui, 1 e 2. E deixa 2 pontos baixos sozinhos. Ó, 1 e 2. E ele vai ficando desse modo. Não tem problema de ficar com um buraco e tal, não tem problema. Você pode fazer com a agulha menor. Eu tô fazendo com a 7 para poder vocês verem o trabalho. Eu tô fazendo com a 6 para vocês verem o trabalho. Mas esse aqui, ele vai ter forro. Então, isso eu também vou estar mostrando como fazer, como foi que eu fiz para poder colocar forro. Vocês têm duas maneiras de fazer forro. Vocês têm maneira costurada e vocês têm a maneira colada. Vai ter zíper, vou ensinar como colocar zíper, costurado, e vai ter tudo. Então, é isso. Eu vou seguir trabalhando, fazendo o meu aqui. E quando eu terminar, eu volto pra gente continuar na quinta carreira. Voltei aqui com o meu último ponto. Puxo o fio que vem do novelo. Fecho com o fio que eu deixei aqui, ó. Faço desse mesmo modo. Como eu sempre tenho mostrado aqui, ó. Tá vendo? Ajusto e ajusto, para que o ponto fique ajustado, para que ele não comece a embabadar, que ele não dê problema nem nada. Ele vai ficando desse modo aqui, ó. O que eu quero é que ele fique redondo. Tá vendo? Ele vai ficando redondinho. Agora, nós vamos para a quinta carreira. Quinta carreira, nós iniciamos com um aumento e terminamos com 2 pontos sozinho. Agora, nós vamos iniciar com um ponto sozinho. Então, nós vamos fazer um sozinho, 2 sozinhos, 3 sozinhos e um aumento no próximo. Ó, 1 e 2. Novamente, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2 e 3 pontos baixos e um aumento. Vou trabalhando desse modo por toda a volta da carreira, até chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Chegado aqui no último ponto da sexta carreira, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira, desculpa. Chegado aqui no último ponto da quinta carreira, 1, 2, 3, 4, quinta carreira, nós vamos trabalhar do seguinte modo: o fio que
tá vindo do novelo, o fio que eu deixei aqui pra fazer o fechamento. A gente joga pra lá, vem no primeiro ponto aqui em cima, entra com a agulha ao contrário, faz aquela mesma de sempre. Joga pra cá, vira o trabalho, joga pra cá. Ajeita, ajeita o outro. E fica desse jeito aqui, a parte de trás do trabalho. Tá? Então, vamos recapitular. 5 pontos baixos com um fechamento 6, 12, 18, 24 e 30 pontos. Quinta carreira. Repare que ela não tá ficando marcada, tá vendo, ó? Ela não tá ficando marcada, porque nós estamos trabalhando com os aumentos intercalados, tá vendo? Aqui tá o aumento da carreira anterior, aqui tá o aumento da carreira desta carreira. Então, nós vamos fazer do seguinte modo agora. Eu acabei com um aumento, iniciei com pontos baixos, aumento, ó, 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, e assim fui trabalhando por toda a volta da carreira e terminei com um aumento, porque eu comecei com pontos baixos. Agora, nós vamos fazer ao contrário. Nós vamos iniciar na nossa próxima carreira. Pode ser aqui, ou pode ser aqui, sem problema algum, tá? Nós vamos iniciar com aumentos. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Como nós fizemos 3 pontos baixos, agora nós vamos fazer 4. Então, vamos fazer, ó. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Este trabalho não há necessidade de colocar marcador, porque ele tem fechamento de carreira. Não é com ponto baixíssimo, tá? É com aquele fechamento que eu tô mostrando agora. Então, a gente já fez aqui, ó, um aumento, 1, 2, 3, 4, e no próximo aqui, um aumento. Então, vamos fazer, ó, 1 e 2. Lembrando que nós estamos trabalhando com múltiplos de 6. Múltiplos de 6. Então, a gente sempre vai fazer desse modo. Multiplicando por 6. Se a gente começou com 6, a gente dobra para 12, para 18, 24, 30 e acabará a sexta carreira com 36 pontos baixos. Então, a gente fez um aumento, 4 pontos baixos. Ó, um aumento, 1, 2, 3 pontos baixos, 4. E um aumento aqui. Nós vamos trabalhar desse modo por toda a volta da carreira até chegarmos aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Terminado aqui o último ponto da carreira. Tá vendo? A gente sempre faz o fechamento daquele modo. Então, a gente ajusta um pouquinho, pega pra cá, joga pra lá. Entra aqui, ó, nos 2 laçadinhas, puxa, joga pra cá de novo, vira o trabalho. Vem aqui e aqui, ó. E puxa aqui. Fica desse modo. Se você contar aqui, tem 36 pontos baixos. Quer ver só? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 pontos baixos. Tá vendo? E assim a gente vai trabalhando. Vamos para a 7ª carreira agora.
Não se preocupe que o trabalho tá ficando aberto, porque eu vou pôr forro na pochete. Você não precisa necessariamente trabalhar com a tira de malha da Fial. Se você não quiser, você pode fazer em barbante, você pode fazer em fio amigurumi, você pode fazer em fio de malha, é opcional. Bom, iniciado aqui na carreira com aumentos e terminado com pontos baixos, eu vou fazer ao contrário agora. Eu vou começar com pontos baixos e vou fazer o aumento depois. Então, vamos lá. Vamos fazer... Se nós fizemos 4 pontos baixos aqui, ó, tá vendo? Sozinhos, e um aumento, vamos fazer 5 pontos baixos. Então, vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E aqui, um ponto antes do aumento, tá vendo? O aumento tá aqui, um ponto antes do aumento, a gente faz o nosso aumento. São 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, este aqui conta como ponto baixo, sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Tá bom? Vamos fazer de novo. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. 1 e 2. E vai ficando desse modo. Nós vamos trabalhando desse modo por toda a volta da carreira até chegar aqui, ó. Lembrando que a gente vai terminar aqui, ó, com um aumento e fechando daquele modo que eu tenho ensinado sempre. A minha câmera, ela não mostra a cor verde da maneira que o verde é. Esse verde aqui é um verde muito bonito, depois eu vou pôr a foto para vocês verem como ele é. Vou pegar a foto dele na internet e vou colocar para vocês verem a cor que ele é. É um verde muito lindo. Quando eu terminar a minha carreira, eu volto. Terminado aqui, meu penúltimo ponto baixo, deixa eu ajeitar ele aqui, calma aí, porque eu gosto dos meus pontos ajustados. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, por último, eu faço um aumento. Ó, 1 e 2. Só que eu não fecho com o ponto que vem do novelo, com o fio que vem do novelo. Eu fecho com este aqui, ó. Aqui e aqui. Mesmo de sempre, né? Ó. Aqui. E aqui. E ele vai ficando assim. Você pode optar por fazer em carreiras espiraladas, se for opcional. Você pode optar por fazer com carreiras espiraladas, ou você pode optar por fazer deste modo aqui, que eu estou mostrando. É opcional, tá bom? Vamos para a próxima carreira agora, que nós estamos na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ª carreira, 42 pontos baixos. Agora, nós vamos para a 8ª carreira. Agora, nós vamos dar início à 8ª carreira.
Pego aqui, aqui nós fizemos um aumento, agora nós vamos iniciar a 8ª carreira deste modo aqui, ó. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Aí, como a gente terminou com um aumento, agora a gente faz um aumento aqui, ó. Então, iniciamos com um aumento e fazemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento aqui. Fizemos, ó, um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Novamente, nós vamos fazer 6 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. E mais um aqui. Desse modo que nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar desse modo por toda a volta da carreira até terminar. Quando terminar, eu volto pra gente continuar. Terminado aqui o último ponto da 8ª carreira, vou fazer meu fechamento de praxe. Observe que eu não estou nem fazendo força para poder fazer o meu trabalho, porque é desnecessário empregar tamanha força para fazer os trabalhos, tá? É desnecessário empregar tamanha força para fazer os trabalhos. Você pode se machucar, você pode machucar os dedos, desenvolver uma tendinite, e é muito importante vocês trabalharem de modo confortável com a agulha de vocês. É muito importante. Não se preocupe, porque depois ela vai ficar desse modo aqui, tá? Não tem problema que ela ficar emborcando. Ah, ela tá emborcando, tá ficando... Não tem problema, porque ela vai ficar desse modo aqui, ó. Nós vamos trabalhar ela desse modo aqui, ó. Tá? Ela não vai fazer assim. Se você quiser fazer desse modo aqui, trabalhando desse modo, para fazer uma clutch ou um porta-moeda, você pode também. Aí, você vem e coloca aqui um zíper, coloca um zíper aqui, costura de um lado, costura do outro. E aí, você pega desse modo aqui, põe um forrinho aqui assim e fecha ela desse jeito aqui. Com 8 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas eu vou trabalhar ainda mais carreiras. Quantas carreiras eu vou trabalhar? Bom, isso a gente vai vendo ao longo do vídeo, porque eu quero fazer a minha pochete. Como o fio é diferente do trabalho do qual eu estou em mente, o trabalho que eu vi é com fio de malha. Então, é mais ou menos 20 centímetros de largura. Então, concorda comigo que aqui não tem 20 centímetros ainda, né? Então, vamos continuar fazendo aqui a próxima carreira. Então, nós iniciamos com um aumento, finalizamos com um ponto baixo. Vamos iniciar agora com pontos baixos, bem aqui, fazendo um ponto baixo, 2, 3, 4, 5,
6, 7 pontos baixos e um aumento. Lembrando que a gente iniciou aqui com 2 pontos baixos, um aumento na carreira anterior, tá? Um aumento e fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento antes do aumento da carreira anterior, lembrando, tá? Então, a gente faz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento aqui, ó. Vamos continuar trabalhando desse modo por toda a volta da carreira até chegar aqui antes do ponto acabar, aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Bom, terminado aqui o meu último ponto da carreira, eu vou vir aqui e finalizar o meu trabalho desse mesmo modo. Ó, aqui atrás, aqui, ó, eu entro com a agulha aqui, ó, tá vendo? Nessa alcinha e nessa outra aqui, ó, sai no meio, ó. E puxo lá pra dentro. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui dá pra ajustar o ponto que tava aqui, ó. Aí, você vem e ajusta o seu aqui, ó. Bom, terminei, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Vou fazer a 10ª carreira agora. Porque eu quero maior. Por que que eu quero maior? Porque senão ela vai ficar uma pochete muito pequena. E a pochete vai ser para uma pessoa que trabalha fora e precisa da pochete para poder carregar seus pertences de trabalho. Então, eu tô fazendo ela um pouco maior. Vou usar esse tantinho aqui, ó. Vai tudo isso daqui, ó. Gente, um fio desse aqui, um rolo desse de 500 gramas, aqui, ó. Um rolo desse aqui, dá pra fazer uma mochila. Depois eu vou pôr a foto pra vocês verem o tamanho da mochila. Dá pra fazer uma mochila com ponto rede e mais um suplá desse aqui. Eu chamo de suplá, mas não é suplá. Dá pra fazer um redondo desse aqui, uma parte. Então, vocês vão usar um tanto de fio. Eu acho que um rolo deve dar. Um rolo desse de 500 deve dar pra fazer. Vamos agora para a 10ª carreira. Na 10ª carreira, a gente finalizou aqui com um aumento e iniciou com pontos baixos. Então, eu vou iniciar a 10ª carreira fazendo um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Tá certo? Então, eu fiz um aumento, que é 2 pontos, 8 pontos baixos. Agora, novamente, eu faço um aumento, aqui, ó. E sigo fazendo 8 pontos baixos sozinhos. E assim eu vou trabalhando. Gente, esse ponto que a gente faz com fechamento também dá para ser trabalhado com canhotas. As canhotas também podem fazer os seus trabalhos. Em vez da gente iniciar pra cá, a gente sempre inicia pro lado de cá, tá? Então, as canhotas também podem fazer. Eu vou trabalhar essa carreira aqui, vocês fizeram.
E agora, eu vou trabalhar essa carreira do lado de cá, para poder vocês verem o fechamento como é feito. É o mesmo fechamento, tá bom? E aí, as canhotas também podem fazer esse tipo de trabalho, também podem fazer esse tipo de fechamento. Então, eu vou finalizar aqui essa carreira, e depois, na próxima carreira, eu vou iniciar do lado de cá com a mão esquerda. Com a mão esquerda, para vocês verem que dá para fazer tanto destra quanto canhota. Que o trabalho fica do mesmo jeito, fica bonito do mesmo jeito, tá bom? Terminei aqui meu último ponto. Estamos na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, 10ª carreira. Então, esse aqui é o meu último ponto da 10ª carreira. Então, vamos lá finalizar da maneira que a gente sempre faz. Se por um acaso este fio acabar antes de vocês terminarem o trabalho de vocês, porque vocês não calcularam muito bem, às vezes acontece comigo também, né? Do fio acabar antes de eu terminar o meu trabalho. Ajeita aqui, ajeita aqui. Então, a gente faz outro tipo de fechamento, entendeu? Se vocês acharem que devem fazer, é por conta de vocês. Eu não vi necessidade de fazer, mas vocês façam ponto baixo centrado. É do mesmo jeito, é só entrar no meio aqui, ó. No meio do ponto aqui, sai lá atrás, tá vendo? E trabalha em ponto baixo centrado normalmente, tá vendo? Mas eu não quis trabalhar com ponto baixo centrado, eu quis trabalhar com ponto normal mesmo, tá vendo? Agora, nós vamos para a nossa 11ª carreira. Na 11ª carreira, a gente iniciou com um aumento, bem aqui, e terminamos com ponto normal. Agora, nós vamos trabalhar do seguinte modo, nós vamos fazer... Agora, eu tô iniciando com a mão esquerda, tá, gente? Vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, só para mostrar para vocês que dá para poder a pessoa que é canhota fazer sim. 3 pontos baixos. 4 pontos baixos. 5. E 6 pontos baixos. E aqui no meio, ó, fizemos 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e aqui a gente faz um aumento. Fizemos um aumento aqui, e aí a gente segue fazendo 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, entendeu? Por quê? Por que desse modo? Vou desmanchar aqui, para vocês entenderem. Porque aqui, de um aumento ao outro, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Então, daqui aqui são 8. E agora, a gente vai fazer, em vez de fazer os aumentos em sequenciais junto aqui, nós vamos fazer o aumento no meio para poder ele não ficar sextavado, desse modo aqui. Entendem? Porque ele tá ficando sextavado, por mais que a gente vai alternando as carreiras, por mais que a gente aumenta, ele fica mesmo um pouquinho. Então, para que tire, pra gente tirar esse sextavado dele, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5,
seis pontos baixos. Em vez de fazer 6, a gente, no sexto, a gente bota mais um. Então, fica um aumento bem aqui, ó. Entenderam? Então, a gente vai contar até 5. Agora, a partir daqui, fizemos um aumento, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No meio, bem aqui, ó, a cada 10 pontos, que a gente fez um aumento. Entenderam? Nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 5 pontos baixos e metemos um aumento aqui. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos para depois meter um aumento bem aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. E agora, a gente coloca um aumento bem aqui no meio, ó. Compreenderam? Fizemos um aumento. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos e outro aumento. Agora, a gente vai fazer novamente 10 pontos baixos e vamos colocar mais um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos e um aumento aqui no próximo. Vocês entenderam? Nós vamos fazendo desse modo, por toda a volta da carreira, todinho aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto para poder a gente continuar fazendo o nosso fechamento. Depois de terminar de fazer as 11 carreiras, ela ficou com 21 centímetros de diâmetro, medido desse modo aqui que vocês podem ver. 21 centímetros de diâmetro. Pelo lado avesso, não ficou aparecendo cicatriz nenhuma, a gente corta os fios e vamos esconder os fios, fazendo assim uma costura por dentro, deste modo, para que não desmanche facilmente, um acabamento mais invisível, entrando por entre as tramas, assim, como demonstro no vídeo. Eu estou gravando esse áudio à parte, por cima da gravação, porque no momento da gravação do vídeo, o som externo estava quase impossível de ser ouvido pela minha voz.
Terminado de fazer a costura invisível, de esconder o acabamento, ela fica desse modo, parecendo um suplá redondo. Do avesso fica assim, do direito fica como estava demonstrando no vídeo. Não esqueça o seu like se você estiver gostando desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você estiver com alguma dúvida. Agora nós vamos iniciar a parte da frente fazendo 28 pontos baixos com a agulha 6 mesmo. Fazemos um nó corrediço, conforme demonstrado no vídeo, e contamos 1, 2, 3, até 28 correntes. 5, 6, 7. Depois de fazermos as 28 correntes, ao invés de a gente fazer os pontos baixos normais, como estamos acostumadas a fazer, pegamos a parte da frente, nós faremos diferente. Pegaremos da parte traseira da corrente, como demonstra no vídeo. Vejam. Pegamos o elo de trás da corrente, somente o elo de trás. Tá vendo, ó? Somente o elo de trás. Trabalhando assim, ponto baixo sobre ponto baixo. Novamente, só a parte de trás da corrente. Olha lá. Assim. Conforme vocês veem aqui, somente, tá vendo? Fica parecido, a parte de cima e a parte de baixo ficam parecidas. Trabalhamos assim por toda a carreira, por todos os 28 pontos, até chegarmos ao nó corrediço, onde iniciou a correntinha. Quando eu chegar no meu último ponto, eu volto. Terminado aqui no último ponto desta carreira, nós fazemos uma corrente para virar, viramos o trabalho e vamos trabalhar deste modo. Ao invés de a gente pegar normalmente como nós trabalhamos, fazendo os pontos baixos, nós vamos pegar as alças de trás do nosso trabalho. Aconselho você a usar uma agulha um pouco mais fina, caso você tenha dificuldade em fazer com a atual que você estiver trabalhando. Porque nesse tipo de trabalho com a tira de malha, tá vendo, ó? Existe um pouco de dificuldade. E fazendo com uma agulha menor, talvez dê para fazer direitinho. Vamos trabalhar desse modo até o final da carreira. Quando terminar, a gente volta. Depois de fazer o último ponto desse jeito que a gente iniciou, a frente vai ficar deste modo, ó. E aqui, a gente vai trabalhar o último ponto e vai vir aqui, ó. Tá vendo, ó? Nesses dois últimos pontos aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, ó. E vamos fazer o último ponto baixo nele também. Tá vendo? Fazemos um ponto
uma corrente para virar e viramos o trabalho. E aqui neste lado a gente trabalha normalmente, fazendo deste modo. Então, para ir para lá, a gente vai trabalhando normal. E para voltar, ó, para ir a gente volta desse jeito, a gente vai desse jeito aqui fazendo ponto baixo normal. Tá vendo, ó? Normal, ó. Pegando as duas laçadas e fazendo os pontos baixos normais, tá vendo? Eu vou fazer até aqui embaixo. Quando eu terminar, eu volto. Chegada aqui no último ponto, a gente trabalha nele também, faz o último ponto aqui. Uma corrente. Vira o trabalho e inicia daquele modo que nós havíamos feito anteriormente. Vim aqui, ó, nessa laçada aqui de trás. Trabalhamos nela. Só nesta laçadinha aqui de trás. Somente nesta laçada aqui de trás. Ele fica deste modo. A frente fica assim, com este detalhe bonito. Vejam. Então, esta vai ficar sendo a frente da pochete e esta vai ficar sendo o avesso da pochete. Nós vamos trabalhar desse modo, fazendo 5 detalhes deste aqui. Então, aqui eu já tô ficando com 2. Quando eu tiver meus 5 detalhes deste aqui pronto, eu volto pra gente continuar. Vamos seguir fazendo assim, ó. Pega na laçada aqui de trás, deixa eu focar. Na laçada aqui de trás. Faz ponto baixo. Somente na laçada de trás, somente nesta laçada aqui, ó. E ele fica deste modo. Essa aqui é atrás, essa aqui é a parte de trás, e essa aqui vai ser a frente, tá vendo? Trabalhando sempre deste modo. Terminado o último ponto da laçada de trás, a gente vem aqui, ó, neste ponto aqui, do lado aqui, ó, e faz um ponto baixo normal. Uma corrente, vira o trabalho e segue trabalhando normalmente. Lembrando que a gente tá trabalhando deste modo, essa aqui já é a parte da frente da pochete. Isso aqui já vai ficar sendo a parte da frente da pochete. Então, ela fica deste modo aqui, ó.
Quando tiver com 5 frisozinhos desse aqui, aqui tem 2. Eu tô indo pra lá, quando eu voltar, eu vou voltar fazendo. Quando eu terminar e tiver meus 5 frisozinhos aqui, ó, meus 5 detalhes frontais prontos, eu volto pra poder a gente continuar. E aí, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz pra poder colocar o forro nesta bolsa, nesta pochete. Eu vou seguir fazendo a minha. Quando eu voltar, vai ser já para poder mostrar a parte da frente que ficou pronta para vocês. Lembrando que tem que ter 5 frisozinhos desse aqui. Tem 2. E quando a gente voltar, a gente volta pegando desta alcinha aqui de trás aqui. Volta pegando para poder ela ficar desse modo aqui, ó. Tá vendo? Eu volto pra gente continuar. Vamos pro acabamento agora. Agora, eu tô colocando sobre um tecido que serviria de fundo. Vou fazer um acabamento bem rápido, pois é a pochete que vai servir para o meu esposo usar e ele tá bem ansioso. Como vocês podem observar aí no vídeo, eu ainda não cortei o fio da parte frontal da pochete. Eu vou cortá-lo agora, junto com o forro, que vai servir de forro da pochete, com um fio bastante longo para servir de costura das laterais. Então, eu gravei bem rapidinho para poder colocar o forro rapidamente, como eu demonstrei aí no vídeo. Só colando com cola pega 1000, que já funcionou bastante. Só você seguir o passo a passo no vídeo, conforme demonstrei aí. Ou você pode costurar na máquina, se você tiver uma habilidade um pouco maior, para costurar na máquina o forro. Mas como eu já disse, eu fiz rapidamente desse modo, porque meu esposo estava precisando da pochete. Precisava de um pouco mais de rapidez. Ele precisaria da pochete para trabalhar, e como não havia outra, eu fiz essa aí para ele, por isso que eu acelerei o processo colando com cola pega 1000. Mas o correto seria costurar o forro à máquina e após isso costurar ou à mão ou na própria máquina, se você tiver uma máquina habilitada para isso, que ela aguente, tá? Porque a minha máquina, ela é uma máquina simples da Singer, não uma máquina para costura pesada, e então ela não aguenta esse tipo de costura um pouco mais robusta, tá? Uma máquina industrial aguentaria, uma máquina doméstica não aguenta. Com a parte que ficou para ser a parte traseira, fundo e a parte de cima, eu fiz a mesma coisa, eu colei, depois eu vou costurando o zíper, fui passando cola pega 1000, assim, do mesmo jeito que vocês estão vendo, tá vendo? De um modo assim um pouco mais rápido, um pouco mais, às vezes até meio antiprofissional, amador, né? Mas é para poder demonstrar a vocês como ela ficaria. E agora eu vou estar demonstrando como costurar, como foi costurada a lateral. Como foi costurada as partes, que vai ser a lateral, tá vendo? Observem. Apenas observem, que no vídeo já vou estar demonstrando bem.
Para costurar o zíper eu usei a cleinha da Círculo e costurei a mão, da qual ficou escondida no interior do zíper. O correto seria costurar na máquina também o zíper e depois que eu fizesse a costura à mão. Mas, como eu já disse anteriormente, a pressa é inimiga da perfeição. Bom, agora eu vou costurar esta peça deste lado. Já fiz isso do lado de cá. Costurei a alça de gorgurão, costurei a máquina. Tá vendo, ó? Bem costurado, com linha preta, cirzido. Costurei ela toda, ó, tá vendo? Passei aqui. Tem mosquetão um de cada lado, você vai precisar de 2. E uma alça de gorgurão. Eu costurei esta peça, costurei uma peça do lado de cá, e agora eu vou costurar essa do lado de cá, tá vendo? Vou costurar em time-lapse, como eu fiz com as outras peças, né, com o forro. Ó, o forro já tá aqui, já tá costurado aqui, ó. Não vou costurar a máquina, porque minha máquina não aguenta costura de crochê. Minha máquina não aguenta, então, eu costurei à mão. Costurei com linha verde, por fora não aparece, mas por dentro vai ficar com linha verde. Poderia ter costurado com preto também, é opcional. Como vai ficar por dentro, não vai nem aparecer, ninguém nem vai perceber, entende? Então, agora eu costurei do lado de cá, agora eu vou costurar do lado de cá. Quando ficar pronta, aí a gente vai ver como é que vai ficar. Eu vou costurar assim.
Coloca o seu celular. E mais alguma coisa que você queira carregar, uma linha. Pra poder ver se cabe mais coisas. Bastante coisinhas aqui, ó. Tá vendo? E é isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você esperava do fio da tira de malha. O que você esperava. Comenta aqui embaixo. Curta, compartilhe. Compartilhe com suas amigas, com seus amigos, com a sua família. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais que estão passando para você aqui na tela agora. E comenta lá nas redes sociais quando você terminar de fazer a sua pochete com a hashtag Artes da Mota, que vai estar passando para você aí na tela agora aqui embaixo. Tá bom? Um beijo grande, fique com Deus. Valeu!